Meus amigos, hora de falar sobre alguns aspectos criminais que podem surgir aí no pós-financiamento de um veículo automotor, de um carro. Mas antes disso, quero aqui mandar um abraço aí para o meu amigo Vandinho e para a sua equipe e para todo o seu público. Veja, meus amigos, há aquela situação muito recorrente entre nós brasileiros que é aquela situação habitual do financiamento de um veículo automotor, um automóvel, por exemplo, novo, seminovo, etc. O fato é o seguinte, vamos falar hoje dessa típica situação onde o sujeito financia, junto a uma instituição bancária, uma instituição financeira, um automóvel. Financia. Nós sabemos que há vários tipos de financiamento no mercado, mas bem, ele financia esse automóvel, começa a paga algumas parcelas, no entanto, este financiado, este arrendatário chamado, começa a passar por alguma dificuldade financeira. Perde então essa capacidade de continuar pagando este veículo. Ao invés de buscar alguma negociação com o banco, ao invés de procurar até a devolução, aquelas formas de entrega amigável para o banco, há várias formas também, cada caso é um caso, como se procede essa entrega amigável. Ao invés de fazer isso, este sujeito, vamos chamar aqui do sujeito A, resolve vender. Vejam vocês, vender algo que não é seu para um sujeito B. E por que ele vende algo que não é seu para esse sujeito B? Porque o carro é alienado. Chama-se alienação fiduciária. Quando você financia um carro, em regra, a propriedade desse carro é do banco. Você tem unicamente a posse deste carro. Então, a rigor, vamos dizer assim, é proibido, não é legal esta venda que o sujeito A faz deste carro para um sujeito B. E muitas vezes faz de boca. O sujeito A vende por um certo valor para o sujeito B. Sei lá, me dê aí 10 mil reais, diz o sujeito A. Eu te passo aqui, sujeito B, este automóvel, e aí ou a gente transfere, e muitas vezes não transfere, dá um problema danado. Enquanto você não transfere, ou então até o final do financiamento, você vai me dando dinheiro, eu pago o banco, ou então em algum momento você transfere para seu nome aí, sujeito B. O problema é o seguinte, muitas vezes este sujeito A, que passou o carro sem poder passar para o sujeito B, ele já passou por uma dificuldade. No entanto, passou para o sujeito B e o sujeito B também passa a não pagar estas parcelas do financiamento. E muitas vezes esse sujeito B também não quer mais devolver o carro para o sujeito A. E aí nós temos um problemão, pessoal. Inclusive, em algum momento, e não tarda muito, o banco vai, junto com o seu jurídico, tomar as providências de busca e apreensão. Se esse carro também ele não é encontrado, não é devolvido, parcelas continuam em aberto, todos os penduricados também do financiamento em aberto, tributação também, vamos dizer, impostos não são pagos. Em algum momento o banco vai também entrar vai fazer uma notícia crime por crime de apropriação indébita. E a rigor será contra este que financiou o carro, e não contra esse terceiro, esse sujeito B que eu estou chamando. É preciso tomar muito cuidado com isso. Se você faz um financiamento de automóvel, mais ou menos nessas condições que eu mencionei nesse vídeo, é preciso saber com quem está lidando quando você vende este carro para um terceiro. Porque muitas vezes você vai ficar devendo este financiamento, vai estar sem o carro porque o sujeito dá no pé, sem assumir o financiamento, com promessas, como eu disse, que em algum momento faria a transferência. Muitas vezes o sujeito, se você passou porque você já não estava com uma saúde financeira boa, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes se passa também esse carro para um sujeito que, mesmo querendo, às vezes ele não pode assumir esse financiamento.
não tem score suficiente para assumir o financiamento, o banco, de alguma forma, mesmo se o sujeito A e o sujeito B assim o desejasse, o banco não faria essa transferência do financiamento. Então, em algum momento, você que faz essa venda já indevida para um outro sujeito desse carro, que não era seu, você tinha apenas a posse, você pode ter, além dos problemas financeiros, vai ter custos também para pagar um bom profissional da advocacia para resolver isso, tentar resolver de forma extrajudicial ou mesmo judicial. Vai ter que pagar também um bom profissional da advocacia, às vezes até para fazer uma defesa sua, porque você poderá responder no âmbito criminal por crime de apropriação indébita. Veja bem, em algumas situações, também esse terceiro poderá responder por crime de apropriação indébita. Cada caso aí vai ser um caso, aí teríamos que verificar a especificidade de cada um desses casos concretos. Pessoal, por que o motivo desse vídeo? Porque é uma situação muito recorrente da prática do dia a dia. Nos deparamos muito com esse tipo de confusão custosa. Então você assumiu um financiamento, não tem como mais dar sequência a esse financiamento, procure a ajuda técnica, a orientação técnica, por meio de uma consulta com um advogado de sua confiança. Exponha a sua situação, relate sua situação para o advogado, e o advogado vai lhe orientar como lidar com uma crise financeira dessa no seu orçamento doméstico, qual é a melhor opção. Antes de fazer no afã, no impulso, uma tratativa que vai embolar mais ainda a sua vida, bom, vale a pena então expor essa situação para um profissional. Essa é a dica de hoje. Um abraço.